O Ventura vai gostar de ouvir isto. E eu dei a vitória ao André Ventura, portanto eu dou bom ao André Ventura e dei suficiente, que é um suficiente alto ao Jorge Pinto, exatamente por causa do erro crasso que eu salientei, que é a questão, não se pode um homem como o LIVRE, um partido livre, democrático, como com uma grande figura como é o Rui Tavares, não pode, só por uma questão do tal ativismo, ir contra a vontade de 2/3 dos portugueses e só porque não gostam de quem fizesse essa revisão constitucional dissolver o Parlamento. Isso é autoritarismo, isso é salazarismo. Calorosas saudações, e se há coisa que eu também gosto de ouvir é que vocês metem like nos meus vídeos. Portanto, meus amigos, metam like e subscrevam para chegarmos aos 100 mil subscritores. E relembro que têm o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Partilhem também o vídeo nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp, essas coisas todas. Relembro que hoje às 9 há live do debate entre Marcos Mendes e Catarina Martins, link no primeiro comentário afixado. Ora, o que é que se passa? No dia de ontem, Rui Calafate deu a vitória a André Ventura no debate e teve aqui alguns comentários e pontos interessantes que vamos desde já passar a ver. André Ventura esteve mais comedido comparando com esse debate de Catarina Martins. Só que, curiosamente, Jorge Pinto comete 2 erros iguais a Catarina Martins. Não foi só um. Não foi o rir também? Hoje é muito raro, como sabes, eu nunca ouço o que dizem os meus colegas. Não ouvi a Margarida, mas ouvi os outros 3. O Miguel Pinheiro já salientou a questão do estar sempre a sorrir. Eu critiquei aqui o sorriso de Catarina Martins quando foi. Portanto, ele repete o erro crasso, estar sempre a rir. Mas há outro pormenor que igual a Catarina Martins. Qual é? Foi um erro. Quando ele diz, eu amo Portugal, você odeia Portugal. Isso é, como eu disse aqui, é estender a passadeira vermelha. Catarina Martins dizia, André Ventura odiava os portugueses, sim. Os imigrantes e todas as outras pessoas. A ideia é a mesma. E, portanto, é mais uma vez estender a passadeira vermelha para André Ventura entrar com todos os temas que gosta para esmagar adversários e para fidelizar os seus. Aqui o Rui Calafate eu concordo com ele. Esses foram os piores. Aliás, eu ontem, para quem viu a minha live no primeiro canal, eu tinha dito que eu não dei a vitória ao Ventura, como ao Rui Calafate, eu dei o empate por diferentes razões, já vou abordar. Mas é curioso que o Rui Calafate também diz no fim que esteve indeciso entre dar o empate ou a vitória, mas acabou por dar a vitória ao Ventura. Mas enfim, estes 2 pontos foram mais ou menos a meio do debate, não vos sei precisar, mas foi a meio do debate. Estes pontos aqui que o Rui Calafate aqui menciona. O Ventura apontar que o Jorge Pinto se estava a rir e o Jorge Pinto dizer você odeia Portugal. E foram erros crassos, porquê? Porque o Jorge Pinto, ele do ponto de vista da narrativa de esquerda, muita gente à direita ouve o Jorge Pinto e não gosta, ou até ao centro. Mas dentro do espectro ideológico à esquerda, na sua família política, o Jorge Pinto é alguém que, muito provavelmente o eleitorado de esquerda, e havendo certamente pessoas de esquerda que vão ver este vídeo, irão concordar comigo. As pessoas à direita e ao centro não, porque se calhar não gostam do que ele diz ou da forma como fala. Mas o Jorge Pinto faz-se à pista, atenção. Há ali potencial, há alguma imaturidade. Eu também, enfim, eu não posso estar a falar de maturidade quando ele tem mais de 12 anos do que eu, mas politicamente houve essa diferença, nomeadamente nos debates contra o André Ventura e também com o Coutinho Figueiredo. Parece-me que houve ali alguns momentos onde o Jorge Pinto não deveria ter sido tão efusivo ou tão expressivo. E isso prejudicou no debate, porque se o Jorge Pinto não tivesse cometido estes erros, muito honestamente ele ganharia o debate. Não por uma larga margem, não, mas ganharia o debate porque para este debate o Jorge Pinto preparou-se melhor do que o Ventura. Parece que o Jorge Pinto veio aqui tentar quase ser uma espécie de... Não uma espécie de Ventura, mas queria ter um discurso mais incisivo do que ele habitualmente tem. Portanto, este foi um debate muito batido. Eu acho que o Jorge Pinto esteve bastante bem. Primeira nota, que é importante salientar isto. Há uma evolução do Jorge Pinto. O primeiro debate que foi um desastre. Para agora, muito tem sido boa. sempre em crescendo, ou achas que hoje esteve um pouco aquém daquilo que já tinhas antecipado? Ana Sofia, tem estado sempre em crescendo. Hoje veio com uma tática que é para enfrentar André Ventura, que provavelmente é o mais difícil de enfrentar, que eu acho que cometeu esse erro. Não pode estar sempre a rir, isto não é uma laranja. Mas o riso foi uma estratégia, como dizia há pouco o Miguel Pinheiro, na tua opinião, achas que pode ser nervosismo? Não, eu acho que já tinha sido cometido o erro. Catarina Martins, portanto, quando é cometido um erro, não deve ser repetido. Já foi chamada a atenção que não devia ter dado. Agora, o que eu acho é que há um erro ainda pior. O grande erro de Jorge Pinto em todo este debate é a questão da parte de poder dissolver o Parlamento depois de uma revisão constitucional aprovada por 2/3 à direita. Isto significava que grande parte do país tinha acreditado, tinha confiado o seu voto naqueles partidos, quaisquer que fossem. Sendo justo, há aqui um pormenor que eu creio que é importante acrescentar. O Jorge Pinto, e não é que eu acho que seja correto na mesma, mas faz alguma diferença. O Jorge Pinto diz que dissolveria o Parlamento se houvesse uma revisão constitucional e nas eleições passadas que deram essa maioria de 2/3 à direita não tivesse sido dito que haveria uma revisão constitucional. Portanto, é um pormenor importante. Contudo, porque é que isso também não faz sentido, no caso?
Porque a revisão constitucional é algo que já se fala há anos. Eu diria até, ainda o Chega tinha um deputado, ainda se falava-se da revisão constitucional noutras métricas do que se fala agora, se calhar com tópicos diferentes, porque, enfim, os tempos mudam-se as vontades, mas a revisão constitucional é um tópico que está sempre em cima da mesa desde já há largos anos, porque a última revisão constitucional que se fez foi há 20 anos. 2005, se não estou em erro, 2005, 2006, à volta disso. Portanto, é normal que sejam precisas atualizações, não é? Porque o mundo há 20 anos não é o mundo de hoje em dia, o mundo há 40 também não era há de 20, portanto, é perfeitamente normal. Ou seja, mesmo nessa circunstância, não me faria sentido. E aí o Jorge Pinto é facilmente acusado daquilo que supostamente o Jorge Pinto iria acusar o Ventura. Ditadura, autoritarismo, seja o que for. Portanto, há aqui esse ponto de diferenciação que é importante. E, portanto, dizer isto, como disse André Ventura, a cair em cima, parece autoritarismo. E isto é um erro crasso também de Jorge Pinto, que ainda por cima repetiu o erro, mais do que uma vez. Tu achas, Rui, antes de avançarmos para a bala de prata, tu achas... Só um pormenor, até o António José Seguro, PS, discorda do Jorge Pinto nesta matéria. Até o António José Seguro. Achas que ainda nos debates que ainda tem pela frente, que já não são muitos, porque Jorge Pinto já fez bastantes, devia corrigir esse aspecto? Ainda há margem para essa correção, uma vez que tem sido sempre repetido em todos os debates? Já tem sido repetido, mas este ainda foi mais exorbitado pelo próprio André Ventura. Portanto, ele jogou muito bem com isso. Agora, eu acho é que há coisas em que, de facto, o Jorge Pinto parece-me um candidato até muito sólido, no sentido de, dentro do que é a sua área de pensamento, fresco, mas depois caem todos os erros. Aliás, a parte final de André Ventura, quando ele simpaticamente, alegremente anuncia a sua nova mandatária, quer dizer, André Ventura vai buscar exatamente a bandidagem, todas as coisas que quer atacar. É o discurso que os adeptos de André Ventura querem ouvir. Vamos rapidamente, Rui. Vamos avançando à bala de prata. E atenção, eu também já alertei para isto, o Ventura nos debates o que precisa é isso. O Ventura nos debates não precisa, propriamente, de ir buscar outros eleitorados. Até porque também tem mais dificuldade nisso. Mas neste caso não precisa. O Ventura quer ir à segunda volta, é o objetivo agora. E o Ventura é aquele que na sua facção ideológica /eleitoral tem a facção mais consolidada. Porque teve 22% ou 23% nas legislativas. Se Ventura consegue reproduzir isso, que é o seu eleitorado base, digamos assim, para estas eleições, o Ventura passa de forma relativamente tranquila à segunda volta, porque ninguém, nas sondagens, está com valores acima dos 22% ou 23% que o Ventura teve na altura. Agora, isto são sondagens e são suposições, até porque são métricas eleitorais diferentes, porque uma é eleição legislativa, outra é presidencial. Agora, se fizermos essa reprodução tintim por tintim, Ventura tem uma vantagem. E para isso só precisa de apelar ao seu eleitorado. Não precisa de estar preocupado em apelar às linhas ideológicas do PSD, a descontentes do PS, mais abstencionistas. Não, precisa de jogar pelo seguro. Se isso vai correr bem, vamos ver. Eu creio que sim, acho que vai correr bem para o Ventura, acho que ele passa à segunda volta, e se me perguntarem quem é que passa, diria Marcos Mendes ou André Ventura, muito honestamente. Mas, vamos ver. A bala de prata foi esta aqui, porque é assim, isto é das coisas que tiram a maior força... Está aqui para desistir para António José Seguro. Está aqui para desistir para António José Seguro, porque foi o próprio que colocou isso primeiro. Colocou essa hipótese no início da sua candidatura, apesar de ter dito que já tem as 7.500 assinaturas. Esta é a maneira mais forte de desvalorizar um adversário, faça um que é verdadeiramente candidato à presidência da República. É dizer, o senhor vai desistir, não vale a pena estar aqui, ainda por cima tem 1% nas sondagens. Este é uma bala de prata mortífera. Pólvora seca? Pólvora seca, Rui. Pólvora seca foi um erro do Jorge Pinto. Jorge Pinto veio com Foi logo no início do debate. Veio artilhado com muitas coisas duras e ofensivas também. São, aliás, palavras que André Ventura expressões que André Ventura costuma usar. Ele usou muitas vezes técnicas de André Ventura neste debate. Também quis ser rolo compressor contra André Ventura. Ora, o mestre do rolo compressor chama-se André Ventura, não se chama Jorge Pinto. Quando ele ataca com o catavento e troca tintas, foi quando abre a caixa de Pandora para começar a dizer o senhor também quer inovação, quer uma economia moderna, mas depois quer Venezuela e quer Cuba. E entra outra vez no sistema habitual de André Ventura. Portanto, só um pormenor. Nesta questão aqui, isto resulta agora para o Ventura. Agora, é preciso compreender uma coisa. Muita gente já diz que é a cassete do Ventura e é. O Ventura tem que começar a pensar em estratégias comunicacionais que lhe permitam diversificar um bocado o discurso. Ou seja, passar da cassete ao DVD, do DVD à pen, da pen ao digital, o que quiserem, porque depois se torna demasiado repetitivo e pode correr o risco de futuramente ter a mesma percepção comunicacional que o PCP tem quando as pessoas ouvem grandes grupos económicos, consenso neoliberal, bem, enfim, as cassetes habituais do Partido Comunista. Portanto, o Ventura corre esse risco, não agora, mas talvez no médio prazo.
Para agora dá, mas parece-me que investir demasiado na mesma coisa pode trazer consequências nefastas no futuro. Quando se faz ataques, é a tal coisa que costuma dizer, quando se faz ataques tem que estar preparado para o contra-ataque. É como um jogo de xadrez. A peça mexe, sabe qual é que é a peça do adversário que vai mexer. Isso não está preparado. Não está preparado, é comido. Ponto. Vamos avançar sim aos teus pormenores. Ou ao pormenor, melhor dizendo, Rui. O pormenor, já dei aqueles pormenores de cima da parte. Este é um pormenor que é outro falhanço de Jorge Eu Pinto. lembro-me deste. Quando ele vem com o número que tem das notícias de André Ventura e que ele é o Do crítico número do das sistema. revistas, do número de debates. Exatamente, e portanto quer dizer que ele não é pode dizer que é antissistema porque está dentro do sistema. A verdade é que isto é um sinal de fraqueza. Porquê? Ana Sofia, tu és uma excepcional jornalista, sabes perfeitamente que se não tivesse interesse André Ventura para as pessoas, isso não teria audiências. Podias cá pôr 20 entrevistas, 40 entrevistas com o Jorge Pinto e em vez de ter 1 milhão de espectadores, se calhar tinhas 100. Esta é a questão. O Ventura não aparece muito nas televisões porque o sistema gosta dele. O Ventura aparece nas televisões porque a população não se interessa pelo sistema. Vamos utilizar aqui a retórica venturiana, não é? Porquê? Porque se é o que tem mais audiências, e atenção, não é por aparecer mais nas televisões, porque aqui há igual tempo de aparecimento televisivo nos debates, é igual para toda a gente, ou seja, todos vão debater ao mesmo tempo, no final do dia vão ter umas diferenças de poucos segundos, não é? Portanto, é igual para todos. E os debates com mais visualizações até agora foram os debates com André Ventura. Portanto, quem as pessoas mais se interessam é o candidato antissistema. E isso talvez deveria repensar aquilo que se chama o sistema, na retórica venturiana, deveria repensar talvez intrinsecamente dentro dos próprios partidos, que se dizem do sistema, no caso, como é que podem tornar-se mais, eles próprios mais interessantes ao público mediaticamente. Não precisam necessariamente ser como Ventura, até porque eu acredito que eles não o queiram ser como Ventura, mas reinventar o branding e o estilo de comunicação é muito importante. Inovação é a chave do sucesso em tudo, seja nas tecnológicas, seja na comunicação, seja na política, em tudo, porque, assim, isto é um exemplo um bocado básico, não é? Mas eu por exemplo, eu gosto muito de pizza, não é? Mas se eu comer pizza todos os dias, vou enjoar, não é? Portanto, como tudo. E é um pouco a mesma coisa aqui que se aplica. Portanto, E portanto, eu estou a entender que Jorge Pinto, com esta expressão, dá valor. Dá valor. Valoriza ainda mais a imagem do adversário, porque é assim, ele é o crítico do sistema por algum motivo não é por ter olhos verdes ou olhos azuis, é porque tem valor depois para quem o chama, que é a audiência. E é assim, quem manda no sistema mediático quer dar aquilo que o público deve ouvir, não quer ser censor, porque quem anda aqui, eu por exemplo sou comentador, não sou ativista. Eu venho para aqui para comentar como é. Já dei vitórias em todos os debates. Já dei ao António Filipe, já dei ao Jorge Pinto, já dei a Gouveia Mel, já dei a André Ventura, já dei vitórias a todos. Qual é que é o sistema? No meu sistema é imparcialidade e isenção. E numa televisão é aquilo que os portugueses querem consumir e dão audiências. E portanto é um sinal de fraqueza. Concordo. Eu por acaso, nas minhas vitórias e derrotas, eu já dei vitórias a toda a gente, menos ao Gouveia Mel, sou sincero. As perspectivas são diferentes. Talvez o tipo de interpretação também seja diferente, as métricas de cada um analisa, mas nos meus debates eu já dei vitória a toda a gente, menos ao Gouveia Mel. Porque acho genuinamente que o Gouveia Mel é muito limitado em contexto de debate e tem muita dificuldade em passar a sua imagem e principalmente, lá está a questão das audiências, em passar a sua mensagem de uma forma cativante e interessante. Isso nos dias de hoje, na época da democracia das audiências, é fulcral e tem que ser trabalhado. Ou seja, eu não estou a desvalorizar o conteúdo, estou a dizer é que a forma nos dias de hoje conta imenso e o Gouveia Mel parece-me que tem muitas dificuldades nesse aspecto. E se ele não consegue vender a forma, as pessoas não se vão interessar pelo conteúdo. E atenção, eu dei derrotas ao Gouveia Mel não só pela forma. O conteúdo também me parece um bocado baralhado ideologicamente, umas vezes diz que é socialista e gosta de Mário Soares, outras vezes diz que tem uma grande inspiração na social-democracia, depois já diz que é liberal economicamente. Enfim, há ali uma grande confusão ideológica que depois, obviamente, se repercute numa grande confusão também comunicacional que não o beneficia, não é? Obviamente. Vamos às notas, Rui. Vamos sim. Sabes que eu tive, durante o debate todo, tive muito tentado a estar com o empate, porque houve erros, mas o Jorge Pinto teve uma boa performance. E eu dei a vitória ao André Ventura, portanto eu dou bom ao André Ventura e dei suficiente, que é um suficiente alto, ao Jorge Pinto, exatamente por causa do erro crasso que eu salientei, que é a questão, não se pode um homem como o LIVRE, um partido livre, democrático, como com uma grande figura como é o Rui Tavares, não pode só por uma questão do tal ativismo
ir contra a vontade de 2/3 dos portugueses e só porque não gostam de quem fizesse essa revisão constitucional dissolver o Parlamento. Isso é autoritarismo, isso é salazarismo. Eu concordo com o Rui Calafate, não me interpretem mal. E eu dei o empate que o Rui Calafate estava a pensar dar também. E mantenho o empate, como é óbvio, não é? E continuo com a mesma opinião, que acho que foi claramente o empate. Agora, o Rui Calafate deu uma valorização a essa questão da dissolução do Parlamento, que me parece autoritário, claro. Só que eu não dei tanta importância para dar uma vitória ao Ventura e uma derrota ao Jorge Pinto. Porquê? Porque não é algo novo. Ou seja, vou-vos explicar. Para mim seria... não para mim é problemática medida, mas... Do ponto de vista do debate, para Jorge Pinto era mais problemático voltar atrás nas palavras e dizer não, eu afinal não disse isso. Porque iria ser um sinal de fraqueza, iria voltar atrás, iria estar a remexer no que disse. Era algo que já se sabia. Não é algo propriamente novo e foi abordado em todos os debates. Até com António José Seguro, que é o candidato mais próximo do Jorge Pinto, ideologicamente, mais coisa, menos coisa. Portanto, enfim, não valorizei tanto isso porque já não é algo novo. Daí eu ter dado o empate, e que mantenho, obviamente, porque acho que o Ventura veio mal preparado para este debate. Veio mal preparado, muito honestamente. Acho que estão a desvalorizar o Jorge Pinto. Acho que os candidatos em geral têm vindo menos preparados, menos bem preparados para os debates que o Jorge Pinto, e depois levam ali um bocado de choque de realidade, porque, e digo isto da forma mais respeitosa possível, mesmo, o Jorge Pinto não é parvo nenhum, muito pelo contrário. É esperto, não é tontinho nenhum. E digo-vos já que não me admirava que no futuro fosse o Jorge Pinto a ser uma espécie de Rui Tavares 2.0. Portanto, mas enfim, vamos ver. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui, meus amigos, e como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.